A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica nas sagradas, pelas sagradas Escrituras. Meu querido Senhor, eu quero pedir a você que tem aprendido com as catequeses desse canal, em nome de Jesus Cristo, conquiste mais um inscrito. Nós precisamos chegar aos 1000 inscritos para que nós possamos fazer esses momentos ao vivo, perguntas e respostas. Estou trazendo aqui nesse momento esse vídeo a uma pergunta de um protestante que me fez nas minhas redes sociais, que deixa nos comentários, não é? Então, eu estou trazendo esse vídeo, mas eu quero pedir para você, os nossos irmãos que sempre estão comentando nesses vídeos, compartilhe para os seus grupos de sua paróquia, convide mais um a se inscrever, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Quando chegarmos aos 1000 inscritos, estarei o terceiro testemunho quando eu, no protestantismo, tentava fundar a minha própria seita. Me ajude, em nome de Jesus da Imaculada Conceição. São tantas pessoas que estão sendo catequizadas, né, por essas catequeses, estão sendo ministradas, conhecendo a fé, não é? Tantas pessoas, como um irmão disse: irmão, olha, eu tinha dúvida sobre o purgatório, mas assistindo um vídeo seu sobre o purgatório, meu Deus, que vídeo! Hoje tenho certeza, convicção da minha fé e daquilo que ensina a Santa Mãe Igreja. Meu querido irmão, tem dinheiro que pague isso? Não tem. Então nos ajude, conquiste mais um inscrito de sua casa, de sua família, não é? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então é de um inscrito, 1 mais 1 já são 2, que nós vamos chegar a esses 1000 inscritos. Nos ajude por caridade. Em nome de Jesus Cristo, você que é temente a Deus, você que é católico de verdade. Em nome de Jesus Cristo, não é? Porque há muita perseguição para com esse canal. Há muitas perseguições para que as pessoas desistam e cancelem as inscrições. Mas eu confio em Jesus Cristo e em você, inscrito nesse canal, que vai conquistar mais um em nome de Jesus, para o reino, para ser ministrado por essas catequeses. Amém? Louvado seja Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima por sua vida. Meu querido irmão, eu tive um debate com um protestante, com um apologeta protestante, e o apologeta protestante deixou essa pergunta indagando aqueles que me seguem numa página no Face, dizendo que nós pregamos para encobertar as imagens católicas, que nós pregamos a construção da imagem de bronze, a serpente de bronze. Nós sabemos que Deus mandou fazer a serpente de bronze e colocar numa haste, que é símbolo, prefiguração da cruz. Todas as vezes que as pessoas eram picadas por serpentes, eles olhavam para o madeiro, para a serpente de bronze, e eram curados. Como diz o próprio livro da sabedoria, no capítulo 16, versículo 31. Eles eram picados, mas se lembravam da palavra do Senhor, ou seja, se lembravam, olhavam para o madeiro e eram curados. O livro da sabedoria diz: eles não eram curados pela serpente, mas por ti, Senhor, que sois o Salvador de todos. Olha aí. Só que o protestante disse: vocês pregam a serpente, mas o rei de Israel destruiu a serpente. Porque a serpente, ela era idolátrica. Deus não ia mandar fazer uma serpente idolátrica. Acontece que o povo desregrou aos mandatos do Senhor. E por quê? O rei de Israel destruiu aquela serpente porque o povo já tinha colocado, nenhum relato bíblico você vai ver que Deus deu um nome àquela serpente. Como nós vamos ver aqui. Então, em resposta a esse protestante, vamos lá, que distorceu a Sagrada Escritura, que não sabe, na realidade, o que estava nem dizendo, e ele disse, né, ele deixou 2 perguntas. Né, e aqui eu vou trazer esse vídeo respondendo. A primeira pergunta foi: por que Deus mandou destruir a serpente de bronze se ela era, não é, feita para a cura daquele povo? E a segunda foi: porque, não é?
porque não aparece no Novo Testamento índice, né, que Jesus substituiu agora por imagem a serpente de bronze. É o que nós vamos ver agora na Sagrada Escritura. Veja porque o rei de Israel mandou destruir, aliás, né, o rei de Judá mandou destruir. Vamos lá. Diz aqui, ó. 2 Reis 18, a partir do versículo 3. Fez o que é bom, está dizendo aqui de quem? Está dizendo dos reis de Israel. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau e a ceraça. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, entre parênteses de verde, presta atenção, e chamavam Neustã. Quando Deus mandou Moisés erguer essa serpente de bronze, Deus deu algum nome a ela? Não. Mas o povo, eles ultrapassaram os limites. Os limites, as barreiras, não é? As ordens de Deus, a ponto de dar um nome à serpente. Olha aqui, ó. Chamavam-na Neustã. Olha aí. Queimavam o incenso. Aonde foi que Deus tinha pedido para colocar um nome na serpente de bronze? Não. Por isso o rei Ezequias mandou destruir a serpente de bronze. Ela foi feita para adoração? Não. Alguma imagem católica foi feita para adoração? Não. Você não vai ver nenhum católico dizendo: eu te adoro, meu Santo Antônio, olhando para a imagem. Eu te adoro, meu São Francisco, porque tu és o meu único Deus. Não. Essas palavras seriam palavras dirigidas em termos idolátricos. Uma espécie de santolatria, porque o santo não é ídolo. Uma coisa é santos, outra é ídolo, completamente diferente. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo por que Ezequias mandou destruir a serpente de bronze. Por quê? Porque já tinham colocado até um nome nela. Veja, nós vemos por aí hoje, né, as pessoas colocando nome nos anjos, né? São Rafael disse: eu sou um dos 7 que assistiram na presença de Deus. 3 nós conhecemos, são os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E tem pessoas, aos outros 4, dando nome, chamando de Misael, Macael. Meu queridíssimo irmão, não é de Deus, isso é heresia. Então, o que era que o povo estava caíram o quê? Eles caíram em quê? Em heresia. Eles já estavam tendo a serpente como um Deus, em termos o quê? Idolátrico. Olha o que diz, para você ter uma ideia, o livro da sabedoria. Preste atenção no livro da sabedoria, o que diz. Olha só, eu vou pegar aqui, para você ver o que diz no capítulo 14 da sabedoria. Não é no capítulo... Sabedoria, capítulo 16. Sabedoria 16, versículo 7. Olha o que acontecia com eles quando eles eram picados. Preste atenção. E quem se voltava para ele era salvo. Veja, quando eles eram picados, que olhavam, corriam, olhavam para a serpente de bronze, a Sagrada Escritura está dizendo que eles eram curados pelo Senhor. Eles eram curados pelo Senhor, preste atenção. Olha, de rosa. E quem se voltava para ele era curado. Se voltava para Deus de que maneira? Verde.
não em vista do objeto que olhava, a serpente de bronze, mas por vós, Senhor, que sou o Salvador de todos. Aqui está, meu querido. Está falando de quem? Da serpente de bronze. Quando nós passamos uma folha, no versículo 11, aliás, nós lemos o versículo 7, no versículo 11 diz, ó, eram picados para que se lembrassem de vossas palavras, em seguida ficavam curados, porque se voltavam para a serpente de bronze. Olha o 12. Não foi uma erva nem um unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas. Então, eles se voltavam para a serpente, olhava para a haste, prefiguração da cruz, e eles eram o quê? Eles eram curados. Só que ultrapassaram os limites. Até nome à serpente deram. Já estava endeusando a serpente como aquele bezerro de bronze que eles fizeram quando saíram do Egito. Aqui é onde está o problema. Neustan. Então, meu cristão, preste atenção. Quando ele disse, Deus mandou fazer a imagem dos anjos, mas não de homens, não há um relato na Sagrada Escritura que alguém tenha feito, alguém seguidor de Yahvé, feito uma imagem. Em nenhum templo havia imagem de homem, a não ser dos anjos, dizia aquele herege num debate bíblico comigo. Desconhecedor das Sagradas Escrituras. Quando Salomão constrói o templo, manda colocar lá pelas paredes, pelos batedos, todos os lugares, figuras de querubins e as imagens no Santo dos Santos. A Sagrada Escritura vai dizer aqui em Ezequiel 42:19 que nesse templo tinha a imagem de um homem. Os exegetas dizem que essa figura deste homem, essa imagem desse homem, está representando o próprio Jesus, que estava também presente nos templos heterotestamentários. Templo do povo de Deus. Preste atenção. E havia uma figura, 19, Ezequiel 41:19. E havia uma figura humana de um lado, voltada para uma das palmeiras. Aqui está. Havia o quê? Uma figura de homem. Aquele sujeito disse, em nenhum lugar, nenhum templo havia figura de homem. Eu estou mostrando para você na Sagrada Escritura. O templo construído por Salomão, e na Vulgata dizem reis que tinha uma imagem de um homem. E assim, o homem era representando o próprio Deus, representando o próprio Jesus. Mas veja, a serpente de bronze foi destruída. Mas a serpente de bronze, ela é uma prefiguração do próprio Jesus Cristo. O quê? Pois é. Você sabe por quê? Porque quando ele disse, Deus mandou fazer a imagem dos anjos, não de homens, mas Jesus disse que todos na glória serão como anjos. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios 15, uma coisa difere do corpo terreno para o celeste. O corpo celeste são corpos angélicos. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 22, versículo 30. Ele diz, na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem mulheres maridos, mas serão como os anjos do céu. Pácata, serão como quem? De amarelo. Mas serão como os anjos do céu. Quer mais? Olha só. Lucas 20, verso 35. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão nem maridos. Não terão maridos. 36. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados, ou seja, ressurreto na glória. Meu querido irmão, a Sagrada Escritura é clara demais. A Sagrada Escritura está esclarecendo para nós
que todos na glória serão como anjos. E as imagens católicas é dos que estão na glória, no céu glória. Se Jesus disse que todos na glória são como os anjos, olha aí. Então está proibido? Não, pode fazer imagem de anjos, mas de homens não pode. Mas se todos na glória são como anjos, então pode fazer. Veja, Jesus disse que o crucifixo iria substituir a serpente de bronze. Preste atenção. Olha só. João 3, 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Levantado o quê? Na cruz. Para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Olha só. Será levantado para que todos olhem e creiam. Assim fez São Paulo. Pregando, chegou à Galácia, apresentando aos Gálatas o crucifixo. Cristo pregado na cruz. Quer ver? Todas as Bíblias dizem isso. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Olha só. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? A vós, antes cujos olhos foi apresentada a imagem, não foi apresentada a imagem de Cristo crucificado? Olha aqui. Ante os teus olhos, Gálatas, não foi apresentada a imagem de Cristo crucificado? Paulo apresentou o crucifixo aos Gálatas. O Cristo crucificado, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Quem são os pagãos? Os que rejeitam o crucifixo. As heresias atuais. São elas que rejeitam o crucifixo. Veja, Jesus está dizendo que a serpente de bronze, sim, aquela que o povo denominaram Neustã, que foi destruída pelo rei, por ordem do rei Ezequias, foi substituída agora por quem? Pelo crucifixo, ou seja, quando o Filho do Homem for levantado. Levantado o quê? Na cruz. E é essa cruz, esse crucificado, que Paulo apresenta aos Gálatas. E ele também vai dizer, ó insensato Gálatas, não foi apresentado ante os vossos olhos a imagem de Cristo crucificado? Então, irmão, foi o crucifixo apresentado. Então, aquele que era apresentado no Antigo Testamento, a serpente numa haste, numa cruz, que era apresentado, mas que o povo se corrompeu, dando um nome, agora é substituído por quem? Por Jesus Cristo crucificado. E Paulo está apresentando aos Gálatas a imagem desse Cristo crucificado. Veja, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É poder de Deus. Então, quer dizer, quando a pessoa diz, olha, Deus mandou fazer imagem dos anjos, mas não mandou fazer de homens. Olha, o povo já estava se corrompendo, adorando a serpente, Ezequias vai e destrói. Não tem conhecimento das coisas. Não verifica para saber, na realidade, o motivo que levou a acontecer tais coisas. Mostrei para você aqui. Porque eles destruíram. Porque Ezequias mandou destruir a serpente de bronze. Porque já tinha dado o nome de Neustã. Já estavam passando de deixar, de esquecer o Senhor, para dizer que aquele objeto era o seu único Senhor, dando assim um nome. Tendo como um Deus totalmente diferente. Mas agora, isso é substituído por um Deus crucificado numa cruz. Crucificado numa cruz. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado. Para quem vê e nele crê, tem a vida eterna. E Paulo apresentou aos Gálatas o crucifixo,
para que eles pudessem ver com seus próprios olhos e pudessem acreditar, para que fossem salvos. Mas essa pregação do crucifixo hoje, para as heresias atuais, se cumprem. 1 Coríntios 1, 23. Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos das heresias atuais. Ficou claro, meu querido irmão? Ficou claro? Eu mostrei para você aqui a imagem de um homem no templo erguido por Salomão. Mostrei para você aqui o motivo porque destruíram a serpente de bronze. E mostrei para você que Jesus substitui no crucifixo, Jesus crucificado substitui a serpente de bronze. E Paulo apresenta esse crucificado aos Gálatas. Apresenta aos Coríntios. Está neste canal, quando eu trouxe a cruz de Cristo é maldição. Você vai ver todos os relatos da cruz de Cristo que São Paulo da Cruz pregou, anunciou e narrou para cada um de nós. Me ajude por caridade, outra vez venho pedir. Ajude, porque estão fazendo campanha para as pessoas cancelar a inscrição nesse canal. Para que as pessoas cancelem a inscrição nesse canal. Me ajude a conquistar mais um inscrito. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Eu confio em você, na Virgem Maria e em Jesus Cristo, que você vai me ajudar a conquistar mais um inscrito para esse canal. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei.